Glorificado, engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Oh Deus, eu não sei vocês, irmãos, mas o fogo está pegando aqui em cima, eu não sei aí embaixo. Mas o negócio aqui é forte, Jesus. É forte, Jesus. E eu peço a Deus que Ele me ajude a ministrar no coração de vocês o que Ele ministrou no meu. O que Ele tem ministrado no meu. Não só hoje, mas durante esses dias. Hoje nós vamos falar da pessoa mais importante que está na minha e na sua vida. Quem será essa pessoa? O Espírito Santo de Deus. Eita glória! Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Antes de eu começar a falar, eu quero fazer algumas perguntas que eu fazia para mim. Por que eu tenho que receber o Espírito Santo de Deus? O que é ter o Espírito Santo de Deus? O que é ser cheio do Espírito Santo de Deus? Para que ser cheio do Espírito Santo de Deus? E depois que o pastor Luiz Antônio me deu a oportunidade de lecionar na escola dominical, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu dobrei de tamanho na minha vida espiritual. Porque Deus tem falado com profundeza, com força, com fogo dentro do meu coração. Porque eu estou buscando. E aqui na escola dominical o fogo está caindo. Quem não está vindo está perdendo. Quem está participando da escola dominical aqui? É verdade ou não é? É mover de Deus do começo ao fim. E eu quero compartilhar com vocês hoje, lá em João 20, do 19 ao 22. Olha só. Já acharam? Lucas não está ali? João 20, do 19 ao 22. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles. Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Portanto, os discípulos, ao verem o Senhor, se alegraram. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. E havendo dito isto, soprou. Olha só. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Rei Banaias, Rei Calabás. Eu pensei, por quê? Por que eu tenho que receber o Espírito Santo primeiro? Quando Jesus chegou aqui, foi logo depois que ele ressuscitou. Os discípulos estavam trancados num lugar fechado, escondido, apavorado com medo dos judeus. E quem aparece? Jesus. Eu imagino o susto. Eu imagino o pânico deles. E Jesus falou: paz seja convosco. Tipo assim, calma gente, sou eu. E mesmo assim eles continuaram aterrorizados. Ele mostrou suas mãos furadas dos pregos na cruz e mostrou o seu lado, onde ele foi transpassado pela lança. Aí os discípulos se alegraram. Eles tiveram paz porque eles entenderam realmente a Jesus. Mas Jesus disse: paz seja convosco de novo. Só que agora foi para prepará-los para a nova missão que ele estava repassando para os discípulos. Assim como o Pai me enviou, agora eu envio a vós também. E disse mais, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Eu falei: Senhor, soprou lá na criação, lá no céu, quando Deus criou Adão, quando eles criaram Adão, o que eles fizeram para Adão viver? Ele soprou o fôlego de vida, porque Adão até então estava morto. Lá com Ezequiel, no vale de ossos secos,
O que Deus falou para Ezequiel? Profetiza sobre os ossos secos, para que o Espírito venha dos 4 cantos e haja vida sobre esses ossos. O que é o Espírito Santo? Recanta, labasurionda, levanaias, calabás. Na minha vida e na sua vida, nós estávamos mortos para o mundo. O irmão Bernardo estava no ponto de ônibus morto para Deus, mas vivo para o mundo. A partir do momento que ele ouviu a frase Jesus te ama, o que ele falou? Que viu labaredas de fogo saindo da boca daquela moça. Por quê? O que tinha nela? O Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso, mas ninguém. A partir do momento que o irmão Bernardo, que eu, que o meu esposo, que cada um que está aqui disse: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu creio que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Está escrito que eu tenho que confessar. Quando eu confesso, eu digo para o mundo espiritual do mal que agora eu não sou mais filha das trevas. A partir desse momento, o Espírito Santo passa a habitar dentro de mim e de você. Isso é ter o Espírito Santo. Eu tenho. A partir do momento que eu aceitei Jesus, agora eu tenho o Espírito Santo de Deus. É uma coisa maravilhosa. Só que muitos de nós, dentro da casa de Deus, temos o Espírito Santo, mas estamos como mortos. Ele está aqui, mas eu estou morta. Eu estive dentro da igreja morta por muitos anos. O que é isso, irmã Cida? Está dentro da igreja, tem o Espírito Santo, está louvando, está cantando, está ouvindo pregação e está morta? Como assim? Para que eu professe, para que eu pregue, para que eu vá, para que eu tenha coragem de falar para uma pessoa que está no ponto de ônibus: Jesus te ama, eu tenho que estar cheia do Espírito Santo. Eu tenho que transbordar. Eu só vou passar para frente o que transbordar, o que não couber mais em mim. Aí sim, eu vou transbordar. Por que eu falo que eu estava morta? Porque as pessoas morriam ao meu redor, as pessoas separavam ao meu redor, as pessoas traíam ao meu redor, as pessoas reclamavam ao meu redor, elas choravam ao meu redor, e eu estava em um torpor espiritual. Não fazia diferença para mim. Afinal de contas, a dor não era minha, irmã Wagner. Para que eu vou preocupar com a sua dor no ombro, se não é em mim que está doendo? Problema seu. É assim que o morto, o torpor espiritual toma conta de nós dentro da igreja. O Espírito Santo está aí. Quantos aqui já aceitaram Jesus? Levanta a mão para mim. Então, Ele está aí. Mas você está como? Vivo? Cheio? Morto? Ou está num torpor? Como dizia minha mãe: levanta, parece que você está cozida. Que até eu tirar um pé do chão, o cupim já tinha comido o outro. Minha mãe não tinha paciência. E é assim que eu fiquei cozida muitos anos. Ia em pecado, vinha para a igreja, aprontava por aí, mas eu estava aqui dentro da igreja, morta. Já tinha aceitado Jesus? Já. Mas eu estava morta. O seu problema não era problema meu. E a palavra diz que aquele que está cheio, ele ri com os que riem e choram com os que choram. Eu tenho que ter a sensibilidade, eu tenho que ter o Espírito Santo me fazendo chorar pela sua dor, me fazendo sentir a sua dor. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é transbordar em línguas, não é pular, não é gritar, não é profetizar, não. Eu posso fazer tudo isso e posso estar devendo, posso estar dando calote, posso estar destratando a minha esposa, o meu marido, os meus filhos. Não converso com meu pai. Nossa, nem sei quanto tempo eu não converso com fulano. Não está cheio do Espírito Santo. Está morto.
Porque eu tenho que reavivar todas as áreas da minha vida. Não é só vou na igreja domingo para o pastor não me ligar, para ninguém depois perguntar se eu estou desviada. Eu vou por ir. Quantos anos eu fiz isso? Ai, nossa, está quase na hora de tomar banho para a igreja. Nossa, de novo. Era assim que eu ia tomar banho para vir para a igreja. E quando eu chegava aqui, eu ouvia, eu cantava, eu chorava. Quando eu saía da porta, eu estava do mesmo jeito. Por quê? Eu tinha o Espírito Santo, mas eu não estava cheia. Mas por que, irmã Cida, que eu tenho que estar cheia do Espírito Santo? Continuando. Depois que Jesus ressuscitou e foi lá visitar os discípulos, ele ainda ficou 40 dias no meio deles. Aparecia aqui, aparecia ali, conversou com Tomé, Maria Madalena, com os dois que falam o caminho de Amaús, como a irmã Wagner cantou aqui. Ele estava aparecendo. Inclusive, ele apareceu na Galileia também, depois que Jesus já tinha soprado o Espírito sobre eles, lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Nesse período que ele esteve aqui, ele ainda estava preparando os discípulos, ele estava conversando com eles, preparando. Gente, eu vou embora, eu não vou ficar aqui, o tempo é curto. Isso é conjectura minha, mas ele já estava preparando para a partida dele, para ele ir, para ele voltar para casa. Porque Jesus ficou 33 anos fora de casa. Quando a gente faz uma viagem, é bom, né? Vai para a praia, anda de avião, anda de lancha, come nos restaurantes, é uma maravilha. Mas quando dá uma semana, duas, a gente fica, ai, não aguenta esse lugar mais. Você já fica assim, nossa, eu estou com saudade da minha cama, eu estou com saudade da minha casa. Não é assim? Jesus ficou 33 anos fora de casa, por amor de mim e de você. Ele fez isso, então ele já estava preparando. Gente, eu estou voltando para casa, eu estou voltando para o Pai e preparando as pessoas. E em Mateus, coloquei minhas colinhas tudo aqui, ó, para não me perder. Cadê o Mateus? Aqui. E lá em Mateus 28, do 18 ao 19, o que ele fez? Ele reuniu uma comissão dos discípulos e disse assim, ó, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui ele continuou delegando a missão dele. Ele não falou lá que assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês também. Mas para isso tem que ter uma preparação, não é bagunçado assim não. Tem que ter ordem, tem que ser certo. Você não pode sair como vaso goiaba falando do jeito que você quer, não. Você tem que conhecer. Nós estamos aqui para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque até enquanto a pessoa não conhece Jesus, não existe lei para ele, não existe pecado para ele. É igual quando a gente não, porque eu não tirei carteira, né? Não tem carteira de motorista. Enquanto você não é motorista, você não conhece as placas, se você pega um carro, você não sabe onde você estaciona, você não sabe que lado que você fica da rua, então não tem lei para você, de motorista, não tem. A partir do momento que você vai pegar um livro, que você vai estudar as leis de trânsito, as placas, o que pode, o que não pode, a seta, tudo isso, você fala assim, nossa, mas eu não imaginava que era tudo isso. Assim é a pessoa antes dela conhecer Jesus. Ela nem sabe que ela está em pecado, porque ela não conhece. Então, nós estamos aqui para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que mostrar para as pessoas, para que elas sejam salvas e libertas, elas têm que aceitar Jesus. E do juízo, da justiça, porque Jesus foi injustiçado. Ele foi morto como um malfeitor e nós temos que contar essa história para as pessoas. Jesus morreu por você. Sabia que Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto, ele nasceu de uma virgem. Parece conto da carochinha. Uma vez eu fui falar isso para uma pessoa, ela riu da minha cara. Ela falou, você está falando o quê? Chapeuzinho vermelho? Eu falei, não, eu estou falando do homem que morreu por você. Ele morreu por você e por mim.
E um dia você vai precisar dele e você vai lembrar de mim. Não adianta, irmãos. Você pode falar do amor de Cristo, a pessoa pode até te rejeitar, pode jogar na sua cara, pode chamar você de crentinho, pode chamar você do que for. Eu estive no mundo, eu aprontei, meu marido falou assim, eu era porqueira quando eu estava no mundo. Eu não sei como que essa mulher casou comigo, mas eu era tão porqueira quanto ele. A mesma transformação que o Espírito Santo fez nele, ele fez em mim. Então era duas porqueiras. Nós éramos um casal improvável. Nós éramos um casal que todo mundo só estava esperando o nosso divórcio. E quase aconteceu. Por falta de maturidade minha, por falta de maturidade dele. Mas uma coisa faltava no nosso casamento: o Espírito Santo de Deus. A partir do momento que eu me posicionei, Senhor, eu não quero perder o meu casamento, me ajuda. E eu comecei a buscar, e eu comecei a orar, me dá maturidade, me ensina, senão eu vou matar esse homem, senão não vai dar certo, o pau vai torar fogo nessa casa aqui, e a casa era xícara voando, era copo voando, era panela voando, era desse nível. Então, se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu não estava ouvindo essas coisas que ele fala para mim aqui hoje. Que ele é meu fã, que ele gosta de me ouvir pregar. Porque nós ultrapassamos o orgulho satânico que tem no meio dos casais. Eu não vou pedir perdão, foi ele que fez. Hoje eu peço perdão até do que eu não fiz. Quando você pede perdão, você quebra a legalidade do diabo na sua vida. Você quebra a legalidade do diabo no seu trabalho, no seu corpo, no seu dinheiro, nas suas finanças, em tudo. A partir do momento que você pede perdão, que você quebra seu orgulho, que você destrói todo o seu ego, todo o seu eu, toda a sua grandeza, Deus quer um espaço dentro de você, mas você está tão cheio de você que não tem espaço para Deus. Não cabe Deus dentro de você. De tanto espinho, de tanto picuinha, de tanto orgulho, de tanto erro. Se não for para mim assim, não serve. Porque homem para mim, porque mulher para mim, porque não para com isso. Crente linguiça, triscou, dá na carne. Que é isso, meu irmão? Eu era assim, lá em casa era assim. Mas não pode. Você não pode representar Jesus dessa forma. Jesus não pode ser representado desse jeito, com palavrões, com xingamentos. Não dá. Uma das coisas que eu orei muito para o meu esposo, resultado de oração, viu, meu bem? Ele veio de um lar de xingamentos, 24 horas. E eu vim do lar que se a gente falasse um palavrão, o tapa comia. E ele, depois que ele saiu do movimento de Jovens Livres, hoje na escola dominical, ele falou que está muito safado, que eu tenho que buscar mais. Ele falou, não, você está mesmo? Foi, Franca? Ele falou, hoje. Ele sabe que ele tem que buscar. Mas eu falei assim, Senhor, em nome de Jesus, gera uma circunstância para ele não falar mais palavras torpes. Faz alguma coisa que da boca desse homem só sai palavra de sabedoria, que da boca desse homem só sai louvor, que da boca desse homem só sai a tua palavra, o teu nome, o teu amor. Só isso que eu quero, Pai. Porque quanto mais palavrão você fala, quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, mais as coisas vão ficando pior, mais legalidade você vai dando para o inimigo. O tempo todo você dá legalidade para o inimigo. Ah, porque esse carro, ah, porque essa moto, ah, porque eu tenho que ir de ônibus, ah, porque isso, ah, porque meu cabelo, ah, porque minha barriga, ah, porque não sei o que, é tanta coisa. Só agradece. No campo da graça, o demônio não tem legalidade. Ele não tem legalidade quando você agradece pela situação difícil que você está passando. Senhor, muito obrigado por isso que eu estou passando. O que o Senhor quer me ensinar com isso, Jesus? Me ajuda, porque o trem está feio, eu não estou dando conta mais. Obrigado, Pai, porque o Senhor está me ensinando alguma coisa. Quando você faz isso, o diabo já sai fora, porque ali ele não pode mais agir. Mas quanto pior está a sua situação, quanto mais você reclama, quanto mais você fala, pior fica a sua vida. E isso é sinal de que você não está cheio do Espírito Santo.
Nós estamos cheios do Espírito Santo quando nós começamos a dedicar as nossas palavras, os nossos ouvidos, as nossas atitudes a Deus. Espírito Santo, me transforma, me renova. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está dentro de mim. Eu falo para Ele desse jeito: não me deixa tomar a decisão errada, não me deixa irar com meu marido. Senhor, não me deixa, me ajuda, fala comigo, me ensina a ouvir a sua voz. A única coisa que Ele falou para mim foi: então se entrega. E foi isso que eu fiz. Eu entreguei de corpo e alma. Senhor, esse corpo é do Senhor, essa voz é do Senhor, esse ar que eu respiro é do Senhor. Me usa como canal de bênção. Senhor, onde eu estiver eu quero florescer. Transforma o meu andar, o meu falar, o meu agir. Me ajuda, Senhor, a fazer de mim um vaso novo. Me recria, Jesus. É isso que Ele quer ouvir de mim e de você. A partir do momento que você dá essa liberdade, a partir do momento que você abre tudo para que Ele tome conta, aí sim você vai ver o mover de Deus na sua vida. Depois que Jesus soprou o Espírito sobre os discípulos, e Ele foi falando um por um, lá aparecendo para um, aparecendo para outro, Ele ainda continuou. Ele continuou lá, mas Ele tinha cuidado com todos eles, porque não é fácil você viver com Jesus esse tempo, sentir a presença dele. Ele está te auxiliando o tempo todo. De repente Ele fala que vai embora. É um desespero. Eu penso assim, que deve ser você ter um pai ou uma mãe doente e saber que ele vai morrer. É desesperador. E pior ainda, porque aqui na terra morreu, a gente não vai ver mais. Mas Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas vou enviar para vocês um Consolador. Vocês não vão ficar órfãos. Ele é tão maravilhoso que Ele foi, mas Ele não nos deixou sozinhos. Eu vou enviar um outro Consolador. O que é o outro? É o igual. O que é Consolador? Tem a mesma essência de Cristo. Nós não estamos sozinhos. Igual nós cantamos aqui, para a gente sair pelas ruas clamando o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai nascer a sua luz, né? A gente, para fazer isso, tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que chegar num ponto assim, de todo lugar que você chega, no supermercado, as pessoas falam assim: você é tão careta, esse negócio de Jesus te ama. Já falaram isso para mim. Eu falei assim: que você nunca viu uma vida transformada por essa frase. Só o nome Jesus já tem poder. Eu trabalhei com libertação muitos anos. E quando a gente falava em nome de Jesus, a conversa era outra. E o inimigo, ele sente, ele sabe quem está cheio do Espírito Santo. Ele sabe. Uma vez um vizinho nosso lá, o Leuben, eles ligaram, igual eu estava falando, né? Você é crente, você fala de Jesus, a pessoa não está nem para você. Quando ela entra numa dificuldade, quem que é a primeira pessoa que ele lembra? De você. Eu lembro uma vez, você falou: você é crente, né? Você ora. Não, é porque está acontecendo. Aí ele vira um cordeirinho, né? Mas enquanto ele não precisa, você vai falar de Jesus para ele, você para ele não vale nada. E o nosso vizinho, o irmão dele, ficou perigosamente endemoniado. Aí ele ligou, falou: não, mas é porque vocês são da igreja e tudo, ó, aos Faju, teu mais ele na época. E você podia vir aqui, porque meu irmão tá assim, 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 contou a história, né? Aí ele falou assim: eu não vou lá não. Eu não vou nem, nossa, Deus me livre, nem o que nós fizemos? Ligamos pro pastor Divino, que ele já pregou aqui algumas vezes. Aí o pastor Divino falou: não, eu vou. Saiu lá da casa dele, lá do Pontal Sul, e veio. Quando ele chegou no portão, o que estava endemoniado deitou na cama, fingiu que estava dormindo. Quando nós entramos no quarto, o pastor Divino falou assim: levanta.
Pode levantar agora. O Wesley pensou assim, você não levanta nem a pau. A hora que ele fechou a boca, ele sentou na cama, parece que tinha mola. Foi tão rápido. Ele falou assim, em nome de Jesus, levanta. Mas foi uma coisa assim, sabe filme? Ele fez assim, sentou na cama e ficou parecendo uma estátua. Aí o pastor Divino falou assim, ele está assim por causa disso. Foi falando tudo que tinha acontecido. Que deu um perfume, fulano de tal, foi falando, Deus está mostrando tudo para o pastor Divino. E ele falou assim, é verdade. E foi uma coisa, uma loucura. Depois eu conto para vocês em outra ocasião. Por que eu estou contando isso? Porque nós que somos cristãos temos que estar preparados. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo. O seu vizinho vai te ligar e vai te chamar para expulsar um demônio. Seu filho vai ficar te respondendo, vai ficar fazendo alguma coisa com você, e você tem que ter autoridade espiritual. Quando você tem autoridade espiritual dentro do seu lar, principalmente os homens, as mulheres buscam, as mulheres jejuam, as mulheres oram, mas a autoridade está com vocês. É com vocês, varões e sacerdotes. A autoridade espiritual maior da casa é de vocês. Nós, como diz a Bíblia, somos auxiliadoras. A esposa santifica o marido, mas o marido tem que se posicionar como varão, como homem de Deus, e começar a colocar ordem na sua casa. Tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. É menino da birra, menino. Tem uns vídeos que passam na internet que o menino está pondo fogo na casa. Quando o pai chega, acabou. Porque a presença masculina do homem, do varão, do provedor, do bicho bruto, é necessária. No mundo espiritual também. É você que levanta e fala, está repreendido em nome de Jesus. Um dia a Isabela teve um pesadelo, e eu fui lá, orei com ela, repreendi e nada. Passou um pouco, ela chamou de novo, repreendi e nada. Eu falei, bem, não dá. Ele chegou no quarto, deu uma sapateada lá e deu uma bronca, a Isabela dormiu. Eu falei, mas que é isso? Deixa eu dormir, capeta. Falou uns treinos aí. Acabou, ele foi embora. Por quê? Eu estava orando, mas a autoridade era dele. É um caso até engraçado, depois eu vou contar para vocês, uma outra ocasião. Então, por que eu estou falando isso? Nós estamos aqui, mas nós não podemos estar mortos, nós temos que sair do torpor, nós temos que receber, nós temos que buscar. Alguém recebe salário sem trabalhar, sem ir todo dia para a empresa? Eu queria também, não dá. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Você só recebe se você buscar. Só que lá em Lucas 24, do 44 ao 49, olha só o que Jesus falou. Vamos lá no Lucas, cadê o Lucas aqui? Lucas. Tem esse aqui, né? Lucas 24, do 44 até o 49. Olha só, presta atenção. Depois que ele soprou o Espírito dos discípulos, depois que ele falou que ia de pregar o Evangelho a toda criatura, depois que ele ficou visitando aqui, visitando ali, depois que eles receberam o Espírito, eu tenho o Espírito Santo, você também tem. Aí ele falou assim. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A gente lê isso aqui o tempo todo. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados e a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Oh, aleluias. O que Jesus está falando para eles aqui? Vocês são testemunhas de que eu cumpri a minha parte.
Eu cumpri todas as profecias que tem lá no Velho Testamento, nos Salmos e tudo, que eu tinha que vir, morrer, ressuscitar no terceiro dia, para que vocês pregassem o arrependimento. Agora, nós também somos testemunhas, porque de lá para cá, nós não cantamos aqui, o Coliseu não parou a igreja, o inferno não parou a igreja, os leões não pararam a igreja, e nunca vão parar, porque eu e você somos a igreja do Senhor. E cada dia mais nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Nós temos que cumprir. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Aí ele falou para eles assim: não saiam dessa cidade, fiquem aqui. Foi uma ordem que ele deu. Para quê? Até que do alto sejais revestidos de poder. Até então eles tinham recebido o Espírito Santo, né, irmão? Eu aceitei Jesus, eu recebi, vocês também receberam. Mas agora nós temos que ser revestidos. É a mesma coisa de eu vestir uma roupa, eu vesti, né? Tudo que tem a sílaba ré na frente é para fazer novamente. Eu vesti, agora eu vou me revestir. Então ele nos vestiu com o Espírito Santo, agora você tem que ser revestido. É isso que nós temos que ser, revestidos de poder. E continuando, no verso 50, então os levou para Betânia e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu, tenta visualizar isso aqui, fecha os olhos, todo mundo. Imagina os discípulos lá e Jesus instruindo eles. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram a Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Enquanto Jesus abençoava, ele ia subindo e voltando para casa. E os discípulos fizeram o quê? Continuaram no templo, adorando, orando, buscando. Por quê? O que eles estavam esperando? Ser revestidos. Quando, irmã Wagner, eles não sabiam. Aí lá em Atos 2, verso 2, olha só. Lá em Atos 2, cadê? Você, Atos. Lá em Atos 2, fala assim. Perdeu. Aqui. Atos 2:2. De repente. Você ouviram aquela palavra assim, né? Uai, cadê o fulano? Fulano morreu de repente. Por quê? De repente porque ele não estava esperando. Aquela coisa que você não está esperando foi de repente. Mas aqui, onde eles estavam reunidos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes significa 50º dia. Jesus ressuscitou no domingo, perto da Páscoa. 50 dias depois, também no domingo, que se chama Pentecostes, olha o que aconteceu. De repente, eles estavam buscando. Veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Agora eu te pergunto, se eles estivessem no TikTok, se eles estivessem no Facebook, se eles estivessem ouvindo modão, fumando cigarro, tomando cerveja, o Espírito Santo teria atuado naquele lugar? Não. Aquele vento impetuoso teria tomado aquele lugar? Sim ou não, irmãos? Não. Do jeito que eu estou, faço uma autoanálise em você agora. O Espírito Santo pode atuar na minha vida e na sua? Ou eu tenho que corrigir muitas coisas?
ainda. Eu tenho que deixar o Espírito Santo me recriar. Eu tenho que querer. Jesus, o Espírito Santo, ele não mete o pé na porta e entra na sua vida igual Satanás. Você tem que querer. Por que Davi era segundo o coração de Deus? Ele pecava feio, mas ele arrependia e ele nunca mais cometia aquele pecado de novo. É isso que nós temos que fazer: arrependimento, transformação de vida. E no verso 4 ele diz assim: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então eu tenho que ter o Espírito Santo, depois eu tenho que ser cheio do Espírito Santo, para que eu possa sair pelas ruas clamando e falando do nome de Jesus. Mas ainda não tem coragem. Domingo, venha para a igreja em jejum. Estou convocando vocês, o pastor já convocou, e eu quero abrir meu coração com vocês. Domingo, vem de jejum para a igreja, às 8 horas, 8h30. Nós vamos ter uma consagração com o pastor que vai estar aqui, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que a gente venha se derramar na presença dele. Não vim buscar, não, você vai vir se entregar para ele. Porque se eu perguntar assim, quem gosta de estar na presença de Jesus? Todo mundo vai falar que sim. Mas e se eu perguntar assim, Jesus gosta de estar na sua presença? Se for o contrário, como é que fica? Há um tempinho atrás eu responderia que Jesus não pode nem sentar perto de mim do jeito que eu estou. Hoje não. Hoje eu falo: Senhor, hoje eu sei que o Senhor tem prazer em nós dois conversarmos e estarmos um na presença do outro. Porque na oração dele, em João 17, leiam João 17. Ele orou por mim e ele orou por você. Ele fala: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou contigo. Ele quer unidade entre eu e você. Ele quer um relacionamento, mas tem que ser sincero, tem que ser de igual para igual. Não pode você pedir e nunca dar. Você pede cura, você pede dinheiro, você pede emprego, você pede esposa, você pede tudo, mas você não dá nada. A nossa vida secular é uma troca, e a nossa vida espiritual também. Então que Deus esteja nos abençoando nessa noite. E esses 50 dias que esses 50 dias que esses discípulos viveram entre a morte, a ressurreição, o soprar do Espírito, e 40 dias depois Jesus foi assunto ao céu, 10 dias depois que ele foi para o céu, o Espírito Santo encheu todos, porque eles estavam buscando. E eu convido vocês para buscarem domingo aqui às 8h30. Depois nós vamos nos alimentar o nosso espírito em jejum, senão não vale. E depois nós vamos almoçar, vamos alimentar a nossa carne. Amém, irmãos? Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado no coração de vocês com muito poder nessa noite. Deus abençoe.